Queridos irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Atos, capítulo 19. Atos, capítulo 19. Os irmãos que encontraram se colocam de pé, por favor. De 1 a 20, Janaína faz essa leitura, por favor. Aconteceu que, estando Paulo em Corinto, Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Efésios. E achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: recebestes provido pelo Espírito Santo quando creste? Ao que lhe responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: em que pois foste batizado? Responderam: o batismo de João. Disse-lhes Paulo: João realizou o batismo de arrependimento. Disse ao povo que cresce nele, que vinha depois dele, a saber, o fim de Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Impondo-lhe Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e quando falavam em línguas, como profetizavam, eram todos uns 12 homens. Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, cercando e persuadindo a respeito do reino de Deus. Visto que alguns deles se mostravam insistentes, falando mal dos caminhos diante da multidão, Paulo, apartando-se deles, separou-se dos discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tiro. Durou isto por espaço de 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto em Deus como em Deus. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos doenços e aventais do seu pessoal, diante dos quais as enfermidades surgiam das suas vistas, e os espíritos malignos se retiravam. E alguns deles, exorcistas ambulantes, tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os processos de espírito maligno, dizendo: expulso por Jesus a quem Paulo prega. Os que faziam isso eram 7 filhos, um judeu chamado Seba, um sacerdote. Mas o espírito maligno lhes respondeu: conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E o processo do espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles, que desnudos e feridos fugiram daquela casa. Chegou este fato ao conhecimento de todos, assim judeus como gregos, habitantes de Efésios. Veio temor sobre todos eles, e em nome do Senhor Jesus eram engrandecidos. Muitos dos que creram iam confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo seus livros, estimaram diante do povo. Calculados os seus preços, achou-se que juntavam a 50.000 denários. Assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Amém. Glória a Deus. Podem sentar. O tema da mensagem desta manhã é o poder capaz de transformar uma cidade. Queridos, Efésios era uma cidade muito importante e uma cidade muito influente no mundo. Era em todo o mundo, não era só naquela região. Então,
era uma cidade com grande poderio econômico e comercial, uma cidade riquíssima. E eu quero dizer que uma das coisas que mais impressionava na cidade era o grande templo, né? A Diana, ou a Artemis também, né? Que era um templo a esses deuses. Então, eu quero dizer que talvez fosse considerado aquele templo como uma das 7 maravilhas daquela época. Era aquele templo, todo mundo queria conhecer aquele templo. Pessoas do mundo inteiro eram atraídos, né, pelo ocultismo, pelas religiões pagãs praticadas naquela época, porque eram muitas religiões pagãs que se praticavam ali. Então realizavam-se o quê? Magias e feitiçarias. Era algo muito normal naquela cidade. Prometia-se o quê? Prometia-se fecundidade. A fecundidade é a fecundação do espermatozoide em mulheres que não eram férteis. Então, queridos irmãos, eu quero que as pessoas faziam viagens até aquela cidade para comprar ali os objetos consagrados a Diana. E aí guardavam em casa e tinham como se fosse proteção para os seus lares, para as suas famílias. Então, queridos irmãos, como uma cidade com tanta idolatria, como uma cidade tão idólatra, poderia ser transformada? Só muito poder. Porque o diabo ali, ele operava maravilhas naquele lugar, né? Como ele ainda hoje consegue fazer coisas que é inexplicável, né? Então o texto nos conta que em meio a tanta corrupção, tanta gente perdida, tanta gente corrompida pelo pecado, nasce o quê? Um pequeno grupo de discípulos, nasce naquela cidade. Mas precisava acontecer algo extraordinário para que eles pudessem o quê? Deixar de crer em Diana e Artemis para passar a acreditar verdadeiramente em Deus. Então, Apolo, que era um judeu assim, muito instruído, porque ele era um homem de leitura da palavra, era um homem que meditava na palavra, que buscava conhecimento, né? Então, eu quero dizer que ele, convencendo as pessoas daquela religião que é Jesus, aí passou a tentar convencer que Jesus era o Cristo, levar as pessoas a conhecerem o verdadeiro Deus, levar as pessoas a desistirem dos deuses, da idolatria. Ele, porém, não havia tido o quê? Nenhuma visão a respeito de Jesus, nem havia o quê? Nem havia convidado, né? Convivido com Jesus face a face. Ele não foi discípulo de Jesus, mas ele tinha consciência que Jesus era o Cristo, e aí ele queria que as pessoas se convertessem. Então, Priscila e Áquila, que estavam entre os seguidores mais antigos de Jesus, eles que já conheciam Jesus, então eles entraram em contato com Apolo, passou a ensinar a Apolo a andar com mais profundidade no caminho de Deus, porque Áquila, ela tinha um conhecimento maior, e aí ela passou ensinamentos para ele, para que ele pudesse continuar na sua tarefa de discípulo de Jesus. Apolo então passa a ser tremendamente usado por Deus naquela região. A história muda depois que ele foi orientado. Então passou a crescer, o evangelho passou a crescer naquela cidade, o evangelho passou a ser conhecido, e nesse contexto, né, aquela igreja passou a crescer com a chegada de Paulo. Aí Paulo chega, imagine, uma cidade idólatra, uma cidade onde a idolatria era tão forte, onde o evangelho era ensinado assim de uma forma superficial. Entra Paulo na cidade. Daí em diante os irmãos podem entender a mudança que houve, né? Paulo chega, meus irmãos,
com uma mensagem profunda do Evangelho, porque Paulo era um homem, né, que ele não só ensinava, Paulo era um homem ao qual Deus se manifestava através dele. Então, aí Paulo pergunta aos discípulos, né, vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Aqueles que estavam ali. Ele não conhecia o Espírito Santo, né? Não tinha conhecimento, não tinha relacionamento. Então, aquelas pessoas, embora fossem crentes, instruídas na palavra de Deus, sequer havia ouvido falar sobre o batismo do Espírito Santo. Eles sabiam de Jesus, mas não entendiam isso. Então, notem a sabedoria do plano de Deus, né? Então, para que pudesse receber a mensagem sobre a plenitude, para que eles recebessem, né, por meio de Paulo, aquelas pessoas tiveram primeiro que receber o quê? O ensino preciso da palavra de Deus por meio de Apolo. Então, Deus leva Apolo começa a dar um conhecimento superficial, para eles começarem a se despertar para o interesse de Deus. Em seguida entra Paulo, e aí Paulo entra para quê? Para levar um conhecimento mais profundo da palavra. Então, guardem isso, o ensino do poder do Espírito Santo de Deus não existe sem uma sólida base. Não existe. O ensino do poder do Espírito Santo de Deus precisa ter uma base sólida. Eu quero dizer que ainda hoje, meus irmãos, existem pessoas que o conhecem, né? Em parte, conhecem Deus em parte, mas não tem esse relacionamento com o Espírito Santo, não tem convivência com o Espírito Santo. Então algumas pessoas hoje buscam o quê? O poder do Espírito Santo de Deus como um passe de mágica, achando que é um passe de mágica, sem um compromisso sério com o estudo da palavra. Então isso é um erro muito grande. Então, queridos irmãos, o Espírito Santo, ele é Deus. Então é preciso que primeiro ter relacionamento, é preciso ter conhecimento, é preciso estar íntimo de Deus. Por outro lado, algumas pessoas hoje conhecem a Bíblia apenas como uma religião a ser seguida, e que chamamos de quê? De cristianismo, né? É assim que alguns conhecem, né? Quando nós passamos a falar os cristãos ali, mas não conhecem a Deus. Então essas pessoas têm a letra, mas ignoram o Espírito, têm a palavra, mas não conhecem o dono da palavra. Então isso também é um erro, meus irmãos. Então Apolo e os seguidores de Jesus que estavam na cidade de Éfeso, eles não tinham tido oportunidade de ouvir sobre a manifestação do poder do Espírito Santo de Deus. Eles não ouviram sobre isso. Então aquelas pessoas não tinham nenhuma responsabilidade sobre isso, pois até então eles não tinham sequer sido ensinados a respeito da verdade. Por isso que a palavra de Deus quer: conhecereis a verdade. Então, para ter conhecimento do Espírito Santo, é preciso saber quem é Ele. E aquelas pessoas não sabiam. Sabiam de Jesus, porque Apolo só ouviu falar de Jesus. Então alguns cristãos hoje, porém, mesmo tendo acesso, meus irmãos, às informações do poder do Espírito Santo, preferem ficar apenas na superficialidade. Hoje tem crente que ainda vive na superficialidade. Eu quero dizer que não desejam o quê? Experimentar a plenitude, porque para experimentar a plenitude do Espírito Santo é preciso ter o quê? Compromisso com Deus. E tem muito crente que não tem compromisso com Deus, acha que ser cristão só é dia de domingo, pegar a Bíblia, botar debaixo do braço e ir para a igreja. Acha que só isso é suficiente. Então, palavras sozinhas não são capazes de transformar uma vida ou uma cidade inteira. Por que eu digo isso? Porque ali em Efésios só tinha uma palavra, que Jesus é a palavra. Era isso que eles conheciam, mas não conheciam o Espírito, porque é Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo.
Então nós precisamos do Espírito Santo para nos conduzir. A única coisa capaz de transformar a realidade sombria do homem é o poder do Espírito Santo de Deus. Então não adianta nós irmos pregar o Evangelho e não oferecer o Espírito Santo à pessoa, dizer que ela precisa ser transformada e dizer por que então é necessário, portanto, que a nossa vida e a nossa pregação estava o quê? Seja revestida do poder do Espírito Santo. Preciso isso. Então, pois o Evangelho não é composto apenas de palavras. O Evangelho é composto de poder. Então, quando a gente sai para pregar o Evangelho, se você não tiver revestimento, vai ser um trabalho em vão. É preciso pagar o preço. Então, o que faltava àqueles discípulos era a compreensão que existe, exata, né, da pessoa de Jesus a respeito da plenitude do Espírito Santo. Então, eles conheciam Jesus, mas não conheciam o Espírito Santo, que é Ele que opera maravilhas. Então faltava àqueles discípulos a revelação deste poder, faltava àqueles discípulos, aquelas pessoas que ali estavam, que Jesus, Ele salvou, mas é o Espírito Santo que convence, e é Ele que está aqui, é Ele que fala ao nosso coração, é Ele que fala as nossas vidas. Então Paulo orou para que lhes impôs a mão, então de modo que eles pudessem o quê? Receber. Então o texto fala que Paulo impôs a mão e disse: recebam o poder do Espírito Santo, porque eles estavam vazios ainda, é como um copo vazio, e o copo precisava ser cheio. Então aqueles 12 homens ficaram o quê? Cheios do Espírito Santo de Deus, e começaram então a falar línguas, a profetizar, começaram a manifestar a vida de Deus na vida deles, e aquela cidade, meus irmãos, foi impactada pelo poder de Deus. Então eles foram capacitados para cumprir a vontade de Deus. Então eu quero te dizer nesta manhã que não adianta a gente construir templo, não adianta a gente trabalhar muito como temos trabalhado, se dedicado, se não tiver a unção do Espírito Santo. Não vai valer a pena. Então eu quero te dizer nessa manhã: se comprometa com o Espírito Santo de Deus. Senhor, eu quero ser cheio para ser usado neste lugar, para ser usado nesta comunidade, para ser usado nessas ruas, para profetizar, para falar em línguas, para dizer eu sei que o Senhor é Deus, para que essas pessoas te conheçam como o único Senhor. Mas para isso nós precisamos ter esse Espírito na nossa vida, né? Então precisamos de pessoas revestidas do poder do Espírito Santo, com o coração ardente para anunciar a palavra. E isso, o nosso coração só arde, né, pelas almas perdidas, se tivermos o Espírito Santo, a unção do Espírito Santo, estivermos cheios. Então pessoas que não tenham medo nem vergonha de pregar a palavra, que entre em qualquer lugar e que tenha coragem de dizer: olha, Jesus Cristo é a única esperança. Precisamos de pessoas convictas do chamado. Qual é o seu chamado? Eu tenho um chamado, você tem um chamado, cada um de nós temos um chamado, mas o nosso chamado só pode ser eficaz se for com a unção do Espírito Santo, meus irmãos. E ele não opera em local aonde não tem comunhão com ele. Eu quero dizer que alguns se convertem, outros, né, endurecem o coração e se recusavam a crer naquela cidade. Muitos, porém, vinham de outras cidades, agora não mais para visitar o templo de Diana, depois que Paulo chegou lá, porque a manifestação de Deus foi algo normal. Então, agora não mais para visitar o templo, mas para ouvir Paulo ensinar o que é a palavra de Deus, com poder e autoridade, porque aí Deus começava a operar o Espírito Santo através da vida de Paulo. Está vendo? Enquanto Paulo estava ensinando lá só palavras, não funcionou nada. Mas quando Paulo chegou lá, e aí Paulo
pediu a Deus que enchesse ele, que batizasse eles com o Espírito Santo, porque era assim que era na época de João Batista. As pessoas se arrependiam e aí eram batizadas. Mas depois que Jesus disse: eu vou e vos enviarei o Consolador, e mandou os discípulos ficar em Jerusalém até que do alto fosse revestido de poder. E aí ficaram e nada aconteceu. Observe que enquanto os discípulos não receberam o Espírito Santo, o que é que acontecia? Eles se reuniam e nada acontecia, porque eles tinham o quê? A palavra. Eles tinham Jesus, mas não tinham o Espírito Santo. E aí no dia do Pentecostes, tudo começou dali. O Evangelho começou a ser propagado ali. Então eu quero te dizer nessa manhã, você precisa do Espírito Santo. Você precisa desse revestimento. Então, meus queridos irmãos, alguns se converteram, muitos porém vinham de outras cidades, né? Para ver Paulo, para ouvir Paulo. Então o texto de Atos fala que Paulo ensinava diariamente naquela cidade 5 horas por dia. Então o lugar ficou conhecido como o quê? Como a escola dos tiranos. Imagine 5 horas por dia você dentro da igreja ouvindo a palavra. Agora a gente chega na palavra, fica olhando para o relógio, ó. Hoje o culto já era para ter terminado, começou 9, são 11h30, não, já fiquei aqui 2h30, eram 5 horas por dia lá dentro, ouvindo. Então, queridos irmãos, eu quero dizer, queridos irmãos, que você pode imaginar estudar a Bíblia 5 horas por dia, todos os dias. Imagine, todo dia 5 horas ali dentro. Então isso confirma que a verdadeira revelação da plenitude do poder de Deus, né, do Espírito Santo, não vem sem o conhecimento da palavra. Observe o que é que Paulo, ele já tinha recebido o Espírito Santo, mas precisava aí conhecer a palavra, precisava ter conhecimento, né? Então o conhecimento da palavra de Deus, eles precisavam, porque imagine a junção, conhecimento e unção, hein? Conhecimento e unção junto é muito bom. Então, queridos, o texto de Atos relata que Deus realizava o quê? Milagres extraordinários por meio de Paulo ali naquele lugar. Os milagres começaram a acontecer, até mesmo os lenços, os aventais de Paulo, se você observar, o que acontecia? As pessoas levavam para casa, e quando encostava em alguém possesso doente, o doente ele era curado, porque às vezes eram doenças espirituais. Então, observe que aqueles discípulos estavam o quê? Em um lugar que havia muita falsificação de poder, porque o templo lá era muita falsificação, magias, encantamentos, falsas promessas e milagres. Mas eu quero dizer que naquele lugar, graças a Deus, por meio de Paulo, o verdadeiro poder de Deus, né, repleto de milagres e manifestações visíveis, agia lado a lado com as falsificações. Porque lá na escola dos tiranos, Paulo estava lá, é próximo. Eu quero dizer que ainda hoje, queridos irmãos, ainda hoje, as manifestações genuínas do Espírito Santo de Deus convivem lado a lado com as imitações. As imitações ainda existem hoje. Os falsos profetas, os falsos milagres, está a mesma coisa. Estamos vivendo essa época hoje. Nada mudou. Então, quer dizer, no caso de Paulo, as pessoas que pegavam os lenços, os aventais de Paulo, né, para colocar nos enfermos, eles pegavam, levavam para casa, colocavam nos enfermos. Então, Paulo não distribuía, não. Era eles que pegavam, viu? Para não pensar, Paulo estava distribuindo, não. Quem acha que aproveitava a oportunidade, disse: vou levar isso aqui dele, alguma coisa de Paulo. Paulo enxugou o suor de a pessoa: é esse aqui que eu quero, aquele que está com o suor dele, homem abençoado. Então, os feiticeiros do templo de Diana, né, é que faziam isso. Mas eu quero dizer que os pagãos idólatras que oraram, correram atrás disso, né, para que Paulo pudesse abençoar a vida deles. Então, meus queridos, Paulo nunca abençoou lenço, caneta, flores, nunca disse assim: olha, leve esse copo de água,
Não, Paulo não usava essa ferramenta. A ferramenta de Paulo era a oração e o poder de Deus. E é essa ferramenta que precisamos usar. Entendeu? Então, eu quero dizer que não podemos confundir avivamento com animamento, né? Ou com histeria coletiva. E é isso que a gente vê, né? Histeria. As pessoas, tem igreja aí que as pessoas caem e ficam se batendo. Paulo não caiu e não se bateu. Os discípulos não caiu e não se bateu. Em nenhum momento Moisés não caiu e não se bateu. Jeremias não caiu, Jesus não caiu e não se bateu. Por que hoje tem que cair e se bater? O Espírito Santo. Por que hoje quem tem o Espírito Santo tem que cair e se jogar no chão, né? E ficar se batendo? Então, quem gosta dessas coisas, né? Corria para o templo de Diana. E hoje a gente vê isso nas igrejas evangélicas, algumas igrejas evangélicas, né? É pena, é triste, mas é uma verdade. Na verdade, essas práticas eram a prática da igreja do templo de Diana. Essa prática hoje ainda tem hoje, no terreiro de Candomblé tem isso. Aí como é que na igreja tem que acontecer da mesma forma como ela no terreiro de Macumba? Igual, né? Tem templo aí que as pessoas têm que ir todo mundo de branco e tem esse mesmo processo. E diz que é igreja evangélica, né? Só que na Bíblia não tem isso. Então eu quero dizer, Paulo ensinava o quê? A respeito da palavra, avivamento, queridos irmãos, é resgatar os perdidos, curar os enfermos, expulsar os demônios, pegar a palavra de Deus com poder e autoridade. É isso que é avivamento. Avivar não é ficar gritando, ficar pulando. Isso não é, nunca foi avivamento. Na Bíblia não foi avivamento. Eu quero dizer que avivamento é mudar de conduta, de caráter, deixar o Espírito Santo usar a vida. É isso que é avivamento. É quando a pessoa muda de conduta, muda de caráter, muda de comportamento. Era traficante, deixou de ser e hoje é um servo de Deus. Assim, aquela pessoa foi avivado, porque o Espírito Santo mudou ele. Então avivamento é uma vida dedicada a Cristo, é uma entrega total a Ele. Isso, avivamento, é você se entregar totalmente, completamente a Ele. Então avivamento é crer no poder da palavra de Deus. Isso é ser avivado, é quando nós vivemos a palavra. Eu quero dizer que avivamento é arrependimento das más obras e confissão de pecado. Isso é avivamento. Então, se eu continuo nas más obras, eu não sou avivado. Quem tem o Espírito Santo não continua. Então, avivamento não é crer no Espírito, mas é se levantar com o poder, a autoridade e a ousadia do Espírito. Dizer, eu sou, ser usado. Então, a igreja evangélica hoje, muitas igrejas precisam ser evangelizadas, precisa conhecer, né? Precisa conhecer. Então, os 7 filhos de Seva tiveram que apanhar dos demônios e saíram correndo, uns despidos com roupas e saíram envergonhados, como no texto que nós lemos no versículo 3 a 16. Então, onde diz o seguinte, a 16, o demônio disse a eles, conheço a Jesus, também conheço Paulo, mas e vocês, quem são? Jesus mesmo disse que naquele mesmo dia, muitos vão dizer, Senhor, em teu nome expulsamos demônios, não curamos. E Jesus vai dizer claramente, não os conheço. Então, tem muitos que se dizem cristãos aí que Jesus não conhece, né? Então, quero dizer que uma pessoa cheia do Espírito Santo tem prazer em viver a palavra, tem prazer em andar com a vida baseada na palavra. Paulo fundou a escola de tiranos e ali ele ensinava a palavra todos os dias levava 5 horas lendo a palavra, estudando a palavra. Então, como dissemos, as suas ministrações durante cerca de 5 horas diárias, era 5 horas de palavra. É importante, pessoas cheias do Espírito Santo, queridos irmãos, trocam os seus tipos de literatura, né, pela palavra de Deus. Nós vemos aí que hoje está na moda, muita gente está buscando autoconhecimento. Conhecimento é na palavra. Tem literatura aí que se diz evangelho que tem que ser queimada, que na verdade não está ensinando a palavra de Deus. Então elas tinham sede de aprender o quê? Mais de Deus. As pessoas daquela cidade queriam aprender, os discípulos queriam aprender mais de Deus. Então poder, conhecimento e discernimento da palavra devem andar o quê? Juntos.
Poder, discernimento e conhecimento precisam andar juntos. Separados não funciona. Então, se eu quero ser uma bênção nas mãos de Deus, eu preciso ser usado também por Ele, né? Não é só, como eu disse, tem crentes que acham que só é pegar a Bíblia, botar debaixo do braço, foi domingo para a igreja, chegou em casa, botou lá, acabou, não precisa mais. É todo dia, como nós falamos aqui, Deus busca adoração ou adoradores? Adoradores. O adorador é um estilo de vida. Deus busca pessoas que vivem 24 horas em adoração a Ele, né? Então, nosso bairro necessita de pessoas que não se envergonhem do Evangelho. Sussuarana está precisando de pessoas que não se envergonhem do Evangelho. Está precisando de pessoas que preguem com poder, autoridade e ousadia, que não tenha medo e vergonha de dizer às pessoas assim: olha, Jesus, ele tem um plano na sua vida. Jesus, ele quer te salvar. Jesus quer transformar a sua vida. Então, querido, Deus quer levantar homens e mulheres cheios do Espírito Santo para transformar esse bairro. Mas para isso precisa ser cheio do Espírito Santo. Não é só o conhecimento, precisa da unção também. Que nós possamos buscar a unção para ser instrumento verdadeiramente de Deus nessa comunidade, né? Então, seja cheio, busque esse enchimento para que você possa ser um instrumento nas mãos de Deus. Amém? Amém. Vamos ficar de pé? Espírito Santo, ore por mim, leve para Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, ouve a palavra que eu necessito usar, mas não consigo. Me ajude nas minhas fraquezas, não sei como devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti. Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti. Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido. Seja, Pai, aquele que vem cheio cada vida, toma cada vida nas Tuas mãos, Deus. Restaura, Deus,
aqueles que precisam ser restaurados. Senhor Deus, que nós tenhamos nós façamos uma nova aliança contigo, Pai. Uma aliança, Deus, verdadeira, Pai. Que essa aliança não seja quebrada, Deus. Uma aliança de compromisso, de entrega, de dedicação. Senhor, que o Espírito Santo possa, Deus, despertar, Deus, aqueles que estão, Deus, acomodados, aqueles que estão vivendo longe do teu propósito, Senhor Deus. Que eu sei, Deus, que o Senhor tem um propósito para cada vida aqui representada, Deus. Senhor Deus, abençoa, Senhor Deus, nos desperta, Deus. Não permite, Deus, que venhamos nos acomodar, Deus. Não deixa, Deus, se apagar a chama do teu Espírito dentro de nós, Pai. Mas que sejamos, Deus, renovados, sejamos restaurados, e que o teu Espírito Santo nos conduza a chegarmos a ser aquilo que o Senhor deseja, Deus. Que o nosso chamado, Deus, seja real nas nossas vidas. Que aquilo para o qual temos nos proposto seja, Deus, sejamos alcançados, Senhor Deus, pela tua palavra, sejamos alcançados pelo teu propósito, sejamos alcançados pelo teu Espírito Santo. Obrigado. Nos conduz em paz aos nossos lares. Nos abençoa e nos guarda. Nos orienta, Deus, e guarda-nos de todo mal. Te oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém, queridos, coração silenciosa. Estamos despedidos e à noite estaremos aqui de volta. Deus abençoe a todos.